hoje no capítulo 12 do Evangelho de João, e temos como título aqui dois assuntos. Eu vou dividir essa mensagem, esse capítulo, em dois estudos. Maria unge com unguento os pés de Jesus e a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós vamos deixar a outra parte para a semana que vem, para não ficar muito pesado, porque eu estou sentindo que às vezes fica muito pesado falar do mesmo assunto, uma vez que nós fazemos o estudo versículo por versículo, analisando cada passagem, cada assunto. Então vamos andar devagar, porque nós temos não só todo o tempo do mundo, mas toda a eternidade pela frente. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Eu não sei ao certo como fala esse termo, arratel, o arratel, né? São várias pessoas que pronunciam de forma diferente, tem um acento no segundo A, então o certo seria arratel, né? Mas não vamos debater sobre esse assunto. Era uma antiga medida portuguesa, equivalente a uma libra, não se usa mais, não sei porque está aí ainda, né? Deveria atualizar esses termos, mas tudo bem, se for para mudar o que está escrito é melhor não atualizar. Eu tenho um blog que eu fiz algumas atualizações, posso deixar o link aqui depois nos comentários, e trabalhei cerca de 3 a 4 anos nesse blog, reescrevendo os capítulos da Bíblia com uma linguagem mais moderna, tendo todo o cuidado para não mudar o que estava escrito ali, a essência da escritura. Um temor muito grande de mudar alguma coisa e dar margem para alguém criar alguma heresia, né? Mas graças a Deus acho que eu consegui. Não tem muita visita lá, mas se alguém se interessar, tem uma forma de consultar uma outra versão da palavra de Deus, né? Muito bom, então analisando aqui o que aconteceu. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, ele vai pregar o evangelho, sai por ali, porque a vida dele era ministrar a cura, ministrar a libertação, ministrar a pregação da palavra de Deus, ministrando a salvação. E aí ele volta, daí 6 dias antes da Páscoa, ele volta naquela vila chamada Betânia, e é onde morava Lázaro, aquele que havia falecido e que ele tinha levantado dentre os mortos. Imagina a comoção das pessoas ao verem Jesus voltando ali depois de ter ressuscitado Lázaro. Deve ter sido um fenômeno tremendo. E aí então eles fizeram uma ceia para ele, um jantar, e Marta começou a servir. Marta é aquela pessoa que gosta de estar sempre ali servindo, cuidando, e estavam jantando quando Maria veio com aquele, deve ser um vaso, e trouxe aquele perfume, e deve ser uma coisa muito cara, porque aqui diz que era unguento de nardo puro, de muito preço, quer dizer, muito caro. Ungiu os pés de Jesus com aquele perfume e enxugou os pés dele com os seus cabelos. Devia ter um cabelo muito grande, muito comprido, né? Enquanto ela fazia isso, o cheiro do perfume invadiu toda a casa. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então, analisando aqui a conduta de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, João deixa bem claro, é aquele que havia de trair Jesus. Quer dizer, já devia estar no coração dele algum plano, alguma coisa para ganhar dinheiro com isso. Como hoje nós encontramos tanta gente que sempre acha uma forma de lucrar com qualquer situação. Seja uma situação comum, seja uma tragédia, seja lá o que for. As pessoas sempre acham um jeito de lucrar com isso. Porque nós vivemos num capitalismo selvagem. O capitalismo
É uma coisa boa. Através do capitalismo, as pessoas lutam para empreender, para investir, para construir alguma coisa, e isso faz com que a nação possa prosperar. Mas quando é um capitalismo selvagem, aquele que passa do limite, ou seja, tudo que é radical não presta. Porque radicalismo é injusto, irmão, para todo lado. O radicalismo, não deixa as pessoas pensarem, não deixa as pessoas raciocinarem, não dá lugar para as pessoas ponderarem sobre o que estão fazendo. E por falar nisso, eu quero recomendar um filme que eu assisti no YouTube. Aliás, eu não terminei, eu estou assistindo ainda, porque eu não tenho muito tempo para ver filme, chamado China Chora, ou Choro da China. É só procurar no YouTube. China Cry é o nome em inglês, né? A versão dele está em português, né? O áudio. E é muito bonito, fala de quando o comunismo entrou na China. Porque primeiro, a China foi um país que foi invadido pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses invadiram a China, tomaram todas as propriedades, escravizaram os chineses. Depois, quando os japoneses foram derrotados, então vem o comunismo, através de Mao Tse Tung, e toma conta da China. E aí as pessoas pensam, puxa, o comunismo nos devolveu a China. Mas eles estavam enganados, porque o comunismo também haveria de traí-los, como Judas Iscariotes. Aproveitou de uma tragédia para tomar conta daquele país e está até hoje lá oprimindo, escravizando as pessoas. Naquele comunismo sem fim, onde só os líderes se dão bem. Como todo lugar onde tem comunismo, só o líder se dá bem. E esse é o mesmo pensamento de Judas, ele queria se dar bem. Ele não estava nem aí se Jesus seria honrado ou não, se Maria estava mostrando seu arrependimento ou não, se Lázaro e Marta estavam concordando em honrar a presença de Jesus ou não. Ele queria lucrar. As pessoas assim só pensam em seu próprio umbigo, só querem lucrar, como os líderes comunistas. Hoje, por exemplo, eu publiquei no Facebook que o financiamento de casa que era até 70%, ou seja, você tinha que entrar com 30% do valor da casa, caiu para 50% por causa do Lula. Agora imagina, a pessoa vai financiar uma casa porque ela não tem dinheiro para comprar. Tem que dar um jeitinho de arranjar 30%, e não é pouco. Esses 30% é muito dinheiro. Mas a pessoa dá um jeitinho, espreme daqui, aperta dali, consegue, vou comprar, não é mais 30, agora é 50. Você tem que dar metade do valor da casa. E chamou ele de pai dos pobres. Só os ignorantes mesmo é que defende um sujeito desse, que ataca a família, que ataca o cristianismo, que fica contra Israel, que fica do lado de terrorista, que defende o bandido, e agora ainda faz isso, tira a única chance que um pobre tem de comprar uma casa. Eu, graças a Deus, tenho uma casa. Queria comprar outra, posso vender essa aqui, comprar outra lá, ou eu alugo essa aqui, o dinheiro do aluguel dá para pagar a prestação da outra, mas... E o coitado que não tem nada, como é que ele faz? E é o pensamento do Judas: olha, eu não quero nem saber se você está honrando Jesus ou não, porque de um jeito ou de outro eu vou lucrar com a morte dele, então vende esse perfume. O que ele está dizendo? Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro? Devia ser muito dinheiro, né? E não se deu aos pobres. Parece que ele está preocupado com os pobres. É o mesmo discurso do Lula, né? É a mesma coisa, o pobre tem que ter 3 refeições por dia. Foi o que ele falou quando ele assumiu a presidência pela primeira vez. Se quando eu terminar meu mandato o pobre tiver 3 refeições por dia, já estou satisfeito. Aí o que ele fez? Aproveitou para enriquecer. Não pôde ver a grana e meteu a mão no dinheiro, né? Felizmente foi condenado, mas os cúmplices dele lá no STF mandaram soltar ele, colocar ele de volta no poder. Certo, todo mundo está ganhando com isso, né? Mas é a mesma conversa do Judas aqui, ó. O que significa que ele não passa de um Judas. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Dá até a impressão que ele está preocupado com os pobres. Vão repartir esse dinheiro para os pobres. Quanta gente vai ficar feliz com isso? Mas a verdade é que o que ele queria era embolsar aquela grana ali, né? Era 300 dinheiro a mais para ele pôr no bolso ali. Depois ele falaria que ele repartiu com os pobres, né? Falou, fez o relatório, tá tudo certo, né? É isso que importa, não é? A aparência.
Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Olha quanta semelhança, quanta característica parecida. E tinha a bolsa, ou seja, ele era o tesoureiro do grupo. E tirava o que ali se lançava. Então, quando alguém dava uma oferta, eu sei que vocês estão pregando evangelho, vocês não tem tempo para trabalhar, para aquela coisa, então uma oferta aí, um dinheirinho. E o Judas catava aquilo, passava no bolso dele e ficava de boa. Pensando em construir um futuro, mas que futuro foi esse que acabou na ponta de uma corda? É assim que funciona quando a pessoa ela trai os princípios de Deus. Ela não encontra jeito, depois acaba tirando a própria vida. Eu vi tantas vezes isso acontecer, pessoas que só pensavam em si, no fim das contas acaba tirando a própria vida. Vou construir um futuro para mim aqui, e ele mesmo acaba com o futuro que ele poderia ter, tanto aqui quanto na eternidade. Eu não posso julgar a pessoa que se matou, né? Sei lá, a palavra de Deus diz que o homicida, ele não tem herança no reino de Deus. Mas quem sou eu para julgar? Eu não sei o que se passava com a pessoa na hora em que a pessoa morreu. Se a pessoa teve chance de se arrepender ou não, isso aí é com Deus. Mas a verdade é que nós precisamos viver uma vida de uma forma que o nome de Deus seja honrado na nossa vida. Boa noite, meu querido amigo Felipe Oliveira, meu ex-aluno ali de Pitangueiras. Hoje um homem casado, né? Muito feliz. Fico feliz de você estar aqui na minha live também. Nós estamos falando sobre Judas aqui. Eu encontrei, Felipe, aqui no capítulo 12 do Evangelho de João, as características certinhas do senhor Lula da Silva. Ele era ladrão, ele era mentiroso, ele era traidor, né? Ele falava em ajudar os pobres, mas ele só pensava no próprio bolso. Interessante, né? Olha que semelhança. Versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Então o que Jesus está dizendo aqui é: deixa a moça em paz. Não perturba ela, porque ela está me preparando para o dia da minha sepultura, que não estava muito longe. A gente sabe que Jesus logo iria morrer. E Jesus está dizendo isso: deixa ela, vai cuidar da sua vida, vai consertar a sua vidinha suja, seu ladrão. Não falou assim nesses termos, né? Mas acho que se tivesse oportunidade, exatamente seria isso. Você é um ladrão, tem quem cuidar da vida, cuide da sua vida, vai consertar a sua vida primeiro, rapaz. Mas aí ele dá um conselho, diz: olha, os pobres, vocês vão ter sempre pobres no meio de vocês. Mano, ninguém acaba com a pobreza. O único jeito de acabar com a pobreza, como dizia o pessoal lá na roça, era soltando uma bomba. Do contrário, sempre vai ter pobre, sempre, sempre. Entra capitalismo, entra comunismo. Aliás, o comunismo é pior, porque o comunismo ele aumenta os pobres. No comunismo, os líderes pegam o dinheiro todo para eles e repassam só a porcaria para os pobres. Nós temos até a história de uma pessoa aqui na minha cidade que, quando vem o lanche das crianças, que vem aquele lanche bom, ele separa para levar para a beira do rio. Não sei se é verdade, né? Separa para levar para a beira do rio, e aí eles se divertem lá, comem bem, e as crianças ficam com o que sobra. É o comunismo. Esses meus primos ali de Montes Azul, eles eram crentes quando nós éramos católicos ainda. Eu não sei como está a vida deles hoje, espero que todos eles tenham se acertado com Deus, estejam bem, porque o momento de deitar no caixão está chegando, né? Se a gente não consertar a vida da gente, vai para o inferno. Então nós temos que consertar. Mesmo nós estamos caminhando na fé, a gente não pode vacilar, não pode descuidar. Temos que ter sensibilidade espiritual para ouvir sempre a voz do Espírito Santo nos direcionando. Vai por esse caminho, faça isso, faça aquilo, e com certeza Ele nos guiará sempre. Então Jesus está dizendo: olha, os pobres sempre vão estar no meio de vocês, mas eu nem sempre vou estar aqui. Ele sabia que a hora dele estava chegando. Jesus era totalmente controlado pelo Espírito Santo. Jesus sabia tudo que tinha para se saber. Você vai falar assim para mim: porque Jesus era Deus. Não, nós já falamos isso várias vezes, vou repetir. Jesus era Deus antes de descer na terra. Mas quando ele tomou um corpo humano, ele deixou a divindade no céu, na mão do Pai. Ele se tornou homem, veio aqui, cumpriu a missão dele, morreu pelo pecador,
ressuscitou e então ele reassumiu a sua divindade no céu. Jesus é Deus hoje, mas no tempo da sua carne ele era apenas um homem. Como poderia ser Deus e morrer? Deus não morre. Não tem como. Então ele deixou de ser Deus. E tem outra coisa também. Alguém pode falar assim: ah, Jesus fez tudo isso porque ele era Deus, eu não sou. Então ele fez como homem para provar que nós podemos seguir o exemplo dele. Então não tem desculpa para você sair fora e inventar historinha, não. Ele fez tudo que ele fez como homem e agora como Deus ele controla todo o universo. Amém? Muita gente dos judeus soube que ele estava ali, que Jesus estava na casa de Lázaro. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Olha como que um sinal desse, ele tem tanta repercussão. Jesus foi lá, ressuscitou Lázaro, tirou ele da sepultura, e as pessoas ouviam falar: oh, Jesus está lá em Betânia, oh, vamos lá que eu quero ver Lázaro, eu quero ver se é verdade que ele ressuscitou Lázaro. E chegava lá e viu Lázaro jantando com ele, e eles se convertiam. Não tinha como não se converter. O sinal é muito importante. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos pedir a Deus esse poder de operar sinais e maravilhas, para que a nossa palavra ela surta efeito. As pessoas parem para ouvir, elas vejam que realmente Deus está no meio de nós. Você pode falar: mas é pela fé. Mas o incrédulo não tem fé, irmão. E para ele acreditar, ele precisa ver. Ele tem que ver sinais para que ele acredite. Então é importante buscar realmente o poder de Deus para fazer a obra de Deus. Os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Olha só a intenção desses fariseus hipócritas, cheios de perversidade. Eles queriam matar Jesus porque Jesus arrastava multidões e eles eram odiados. Também nisso lembra a situação que nós vemos aqui. Não que Bolsonaro tenha alguma coisa a ver com Jesus, porque dele só tem o nome de Messias, mas é só o nome que é atribuído a qualquer pessoa. Mas onde ele vai, ele arrasta multidões, as pessoas o amam, tiram foto com ele, quer selfie, quer tanta coisa, quer ter orgulho de ter tirado uma foto com o presidente. Mas o Lula onde vai, é vaia, é rejeição. Gente, pelo amor de Deus, ninguém nasceu ontem, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu com essas urnas aí. Ninguém nasceu ontem. E eu te falo mais uma coisa, senhor Alexandre de Moraes. O Deus que eu sirvo vai te derrubar de onde você está. Você vai cair pelo poder de Deus em nome de Jesus. Então os sacerdotes começaram a formar um plano, a formar conselho. Vão matar Lázaro? Mas por que matar Lázaro? Porque Lázaro está lá, é um milagre. Jesus curou ele, Jesus ressuscitou ele. As pessoas vão lá e acabam acreditando em Jesus. E nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos derrubar esse Jesus aí. Mas ninguém derruba aquele que tem o poder de Deus, aquele que tem a presença de Deus, não é? Podem derrubar o templo, podem derrubar o corpo, mas a palavra dele, a obra dele continua. Ele morreu, mas ressuscitou e abriu a porta do céu para todos os pecadores. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Olha o efeito da ressurreição de Lázaro. Além de as pessoas irem lá em Betânia para ver Lázaro e ver Jesus, e passavam a acreditar em Jesus quando viam Lázaro, no outro dia, eles ouvindo que Jesus vem para a festa em Jerusalém, sai aquela enorme multidão para encontrar Jesus, levando ramos de palmeiras, e vão clamando em voz alta: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, recebendo, reconhecendo que Jesus realmente é o Filho de Deus, que foi enviado por Deus para fazer a obra que Deus tinha para fazer na terra. Obra que os fariseus não admitiam, não aceitavam. Se alguém falar o nome dele, a gente expulsa da sinagoga, a gente expulsa do templo, a gente não deixa mais fazer parte da nossa religião judaica e a gente mata também. Eles queriam acabar com o nome de Jesus de qualquer forma, mas isso faz mais de 2000 anos e cada vez mais o nome de Jesus cresce, cada vez mais ele é exaltado, porque ele é aquele que vem em nome do Senhor.
E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. A profecia se cumprindo, e João demonstrando aqui o cumprimento da profecia em Jesus. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Um detalhe aqui, por que eles não entenderam isso quando aconteceu? Porque eles ainda não eram convertidos. Muita gente fala em Jesus, anda com Jesus, mas não é convertido, não entregou a vida verdadeiramente nas mãos de Jesus. Muita gente acha bonito falar de Jesus. Muita gente acha bonito cantar para Jesus. Muita gente acha bonito pertencer ao povo de Deus. Mas ainda não se entregou verdadeiramente, ainda está tentando governar a sua própria vida. Toma decisões sem consultar Deus, sem orar, não ora, não busca a direção de Deus. Os discípulos seguiam Jesus, mas não sabiam na verdade quem ele era. Só quando ele foi glorificado é que eles se lembraram. Por quê? Porque quando ele foi glorificado, quando eles se converteram, quando entregaram o coração verdadeiramente a Jesus, então o Espírito Santo passou a governar a vida deles. E quando o Espírito Santo governa, irmão, ele vai na direção certa, ele dá entendimento, ele esclarece, ele faz lembrar coisa que antes passou despercebido, porque sem o Espírito Santo, qualquer situação não tem nada a ver. Mas quando o Espírito Santo está com você, ele vai te mostrando, olha, isso tem muito a ver. Há pouco tempo atrás, uns 10 dias atrás, o Senhor falou comigo dessa forma. Ele falou comigo mais ou menos assim. Ele não falou com palavras, mas eu entendi o que ele queria dizer. Olha, você pede tanto para não deixar ninguém da sua família para trás, você também não pode deixar. Então, se for preciso, se faça de tolo. Se tiver razão, perca a razão, pede perdão, faz o que for preciso para não deixar ninguém para trás. Porque o que importa, irmão, quem é que tem razão nesse mundo? Nós temos é pecado, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e nós não temos razão, não. Nós precisamos ganhar almas. E quando se trata da família, mais importante ainda, que adianta eu ganhar a multidão inteira do planeta Terra e perder alguém da minha família? Eu preciso ganhar minha família para Jesus. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Então, olha só, estava ali uma multidão, não era uma pessoa nem duas, nem meia dúzia, era uma multidão testemunhando que estava lá quando Jesus chamou Lázaro, sai para fora. Estava testemunhando, olha, nós vimos, não é que alguém contou, não, nós vimos isso. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fala que Jesus foi visto várias vezes por mais de 500 discípulos, mais de 500 seguidores. Então, a nuvem de testemunhas é enorme. Não tem como você falar assim, não, mas isso não existe. E falar nisso, quero recomendar outro filme também, não sei se acham no YouTube, deve achar, Em Defesa de Cristo, que mostra justamente a luta. É baseado em fatos reais. Um jornalista investigativo americano, ele é ateu, combina com a esposa para serem ateus, e nasce a primeira filhinha, ele tenta ensinar a filha dele a ser ateia. Mas a esposa dele fala, olha, a gente deveria deixar ela crescer e decidir o que ela vai ser. Mas ele não, ele é aquele radical. Não, a gente tem que ensinar, tem que ensinar. E aí eles vão comemorar uma promoção no restaurante, e lá nesse restaurante, então, a menina engasga e aparece uma enfermeira negra, que está ali no restaurante também, e acode a menina, e salva a menina. E a mulher fala assim para ela, que sorte a senhora está aqui. Fala, não é sorte, foi Jesus, ele mandou vir aqui hoje. Ele disse que eu tinha que estar aqui. E através desse sinal, olha como é importante buscar o poder de Deus. Através desse sinal, aquela mulher acaba se convertendo. E aí o marido não aceita, nós somos ateus, isso não está certo. E aí, como ele é um jornalista investigativo, ele vai investigar uma forma de acabar com a fé da mulher. Ele vai procurar um jeito de desmentir que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele faz tantas viagens pelo mundo, ele investiga tanto. É um filme baseado em fatos reais, é lindo, é emocionante, é maravilhoso. Te recomendo, chama-se Em Defesa de Cristo. E é um importante testemunho que eu gostaria que vocês assistissem. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Então o sinal é importante.
A demonstração do poder é importante. É claro que só o sinal, só o milagre não significa nada. Se você não tiver a palavra é a vida. A palavra vai ser falada, mas é o milagre que vai comprovar que Deus está presente na sua vida. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que toda a gente vai após ele. O que eles estão dizendo? Gente, olha, eu nunca vi pessoas mais ardidas do que essa. Vede que nada aproveitais. Não tem proveito nenhum. Por que essa multidão vai atrás dele? Inveja. Inveja, porque claro que aproveita. Você vê uma pessoa curar um cego de nascença, ressuscitar um morto que está na sepultura há 4 dias. Falar que não tem proveito? Deixa de ser hipócrita. Tem muita gente assim. É minha religião, é minha devoção, é minha crença. E a palavra de Deus onde fica? E você vai ser julgado por essa palavra. Não adianta você querer correr, não adianta você querer espernear e falar, eu aprendi assim. Se aprendeu errado, aprende direito, aproveita para corrigir agora, eu também aprendi errado. Mas o Senhor falou comigo e eu ouvi a voz do Espírito Santo. E lá em Hebreus capítulo 4, diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Bom, aqui nós estamos entrando em outro assunto, eu acho que vou deixar para a próxima semana, porque senão vai ficar muito comprido, muito esticado, e aí não dá para interromper, então eu vou parar agora. Na próxima semana a gente continua falando sobre os gregos que desejam ver Jesus. Ele fala da glorificação dele, vem uma voz do céu para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e ele declara que é a luz do mundo. Vamos deixar tudo isso para a próxima semana, tá certo? Vou ficando por aqui. Gostaria de pedir oração para vocês. Orem pelo Brasil, por favor. Orem pela nossa nação. Nós estamos passando por momentos difíceis no Brasil, porque algumas autoridades corruptas assumiram o poder, estão assumindo o poder, silenciosas e sorrateiramente estão tomando o poder, é a ditadura do judiciário. Nós precisamos que os senadores trabalhem nesse quesito. Peço para vocês seguirem lá no YouTube o Gustavo Gayer, um deputado federal pelo Mato Grosso, que tem trabalhado muito pela nossa democracia. E ele tem lá um site que ele criou chamado Votos Senadores, alguma coisa assim, votossenadores.com.br, onde ele mostra 3 tipos de senadores: o senador que decidiu pelo impeachment de Alexandre de Moraes, os senadores que são contra e os senadores que estão indecisos. Então a gente tem que ir lá, você vai lá, você clica no link embaixo, tem lá um espacinho para entrar no Instagram do senador, no Facebook, nas redes sociais. E você pode ir lá e deixar a sua mensagem. O senador que você votou, já deixei mensagem para 2, Mara Gabrilli e o senador Jordano, que é pelo estado de São Paulo. Para eles se decidirem, porque nós precisamos resolver isso. Livrar aqueles inocentes do Rio de Janeiro que estão presos inocentemente e ver justiça no nosso país. Nós queremos ver justiça. Justiça de verdade. Orem pelo Brasil, nós passamos por uma grande luta espiritual, tem uma nuvem negra sobre o Brasil. De acordo com um pastor americano, um dragão vermelho sobrevoaria o Brasil nessa época. Esse dragão vermelho é a influência da China, que tem o dragão como folclore, e também a cor vermelha, que é a cor do comunismo. E para não falar que é a cor de outra coisa, né? A cor de Satanás, porque é a cor do inferno, a cor vermelha. Então, orem pelo Brasil, não deixem de compartilhar esse vídeo se foi importante para você. E eu peço a Deus que abençoe você, sua família e o Brasil. Um forte abraço e fiquem com Deus.